que a liderança humanizada está conectada com a liderança feminina? Né? Como as mulheres são essenciais para construir o futuro do trabalho? Essa pode parecer uma resposta simples e até um pouco óbvia, né? Claro que as mulheres são importantes, mas peraí, vamos destrinchar um pouquinho disso? Bem-vindos ao terceiro episódio do Lumen Academy Podcast. Nós estamos na nossa primeira temporada falando sobre liderança humanizada. Nós já passamos por 2 episódios no qual a gente abordou a importância da liderança humanizada para as organizações e também falamos sobre a empatia como uma das características centrais quando a gente fala de liderança humanizada. Se você ainda não ouviu esses 2 episódios, eu recomendo que depois desse aqui, não tem problema, dá para você escutar tranquilamente, mas depois separa um tempinho e escuta que eles também estão muito bons. E falando do tema aqui do nosso episódio, a gente está aproveitando, né, e conectando com o Dia Internacional da Mulher e o nosso objetivo é cruzar esses 2 temas, né? Então, como que a liderança humanizada está conectada com a liderança feminina? Né? Como as mulheres são essenciais para construir o futuro do trabalho? Essa pode parecer uma resposta simples e até um pouco óbvia, né? Claro que as mulheres são importantes, mas peraí, vamos destrinchar um pouquinho disso? Né? E é com esse objetivo que eu tenho aqui 2 convidadas, assim, muito especiais e que vão ajudar a gente a explorar um pouco desse tema, né? Então eu quero apresentar aqui a nossa convidada da Lumen Academy, que é a Ariane Carvalho, é uma das nossas facilitadoras aqui, e eu também tô com a Elaine Parisotto, que é Head de Recursos Humanos na Volvo. Meninas, é um prazer estar aqui com vocês, estou muito feliz de vocês terem aceitado o convite, e agora eu quero abrir o espaço também para vocês se apresentarem e contarem um pouquinho sobre vocês para quem está nos ouvindo e nos assistindo. Olá, Karina, Ariane, muito prazer, obrigada pelo convite, uma honra estar aqui com vocês, falar desse tema tão importante e ainda mais nos dias de hoje. Como você falou, eu sou Elaine Parisotto, eu atualmente trabalho à frente de uma das áreas de RH do Grupo Volvo, fico aqui em Curitiba. Não sou de Curitiba, eu sou de Chopinzinho, no interior do Paraná. Muitas pessoas me perguntam onde fica, fazem mais de 20 anos que eu vim para cá, então já me sinto bastante curitibana. Sou formada em administração, mas também sou estudante de direito. Foi aí uma das decisões de pandemia, então eu vou começar aí essa semana, meu 5º período na graduação de Direito. Trabalho no RH já há bastante tempo, mais de 17 anos na Volvo, em diversas áreas de treinamento, desenvolvimento e recursos humanos. E sou divorciada, mas sou noiva do Guilherme. Não tenho filhos e gosto muito de trabalhar com esse tema, com as pessoas, apaixonada pelo que eu faço. Vou contar um pouquinho mais durante a nossa conversa. Bom. Prazer, Elaine, te conhecer. Karina, prazer estar aqui para esse podcast. Eu sou a Ariane, como você já me apresentou, obrigada. Atualmente trabalho como facilitadora na Lumen Academy e tenho orgulho de dizer aí que trabalho com desenvolvimento humano há 15 anos, apoiando pessoas e empresas a se desenvolverem. Sou psicóloga de formação, casada, sem filhos e além de facilitadora da Lumen Academy, atualmente tenho alguns projetos aí de coach, mentoria para a carreira. E na minha trajetória passei pela clínica, passei por bancos e algumas outras instituições antes de ser mordida pelo bichinho TRH. E nesses últimos 12 anos aí tenho atuado com recursos humanos para diferentes empresas. Muito bom. Bom, para você que está aí acompanhando, já sentiu aqui que a gente tem 2 convidadas de peso que eu acho que esse é o grande diferencial, né? A gente estava conversando aqui um pouquinho antes, eu falo que o podcast vai muito além da gente explorar dados e informações, mas a gente compartilhar um pouquinho da nossa trajetória, da nossa experiência. Então, por isso que as nossas convidadas aí foram escolhidas a dedo para falar desse tema. E agora eu vou fazer aqui uma pequena introdução para a gente começar essa discussão, né? Falando sobre liderança humanizada e relacionando isso com a liderança feminina, né? E aí, quando a gente fala do futuro do trabalho, né, olhando as tendências, para onde os caminhos do trabalho ele está indo, a gente não tem como não falar de liderança humanizada e não tem como não falar de liderança feminina, né? E isso porque, trazendo aqui alguns dados que a gente foi encontrando e vendo como conectavam os temas,
Tem uma pesquisa, inclusive, da Manpower Group, né, que é uma consultoria de talentos e do futuro das coisas, que é especializada em tendências, e eles mapearam ali 20 grandes temas que vão mudar os negócios em todo o mundo, tá? E aí, dentre as principais tendências, eu até separei aqui, algumas me chamaram a atenção. A primeira delas é a ascensão feminina, né? E isso porque, embora a gente já fale muito, né, sobre a questão de igualdade de gênero no mercado, a gente já vê sim avanços significativos, mas a gente tem alguns dados que nos mostram que as mulheres elas ainda recebem, né, ali cerca de 20% a menos do que os homens, fora que quando a gente olha, né, a evolução, a participação da mulher no mercado de trabalho nos últimos 20 anos, a gente vê que não teve muita diferença. Então, claro, tivemos avanços, mas a gente também entende ainda que tem muito espaço e por isso é uma tendência, né? A segunda tendência que eles trazem ali é a questão da diversidade, equidade e inclusão, né? Então também é um tema que tem ganhado destaque, tem sido cada vez mais relevante nas esferas, mas a gente também vê que ainda é preciso esforços, e acho que assim, né, a gente teve até um podcast sobre isso, e a gente fala esforços intencionais, né, para que a gente possa promover um espaço ali diverso, né, e isso passa pelas mulheres. E um outro ponto, né, uma outra tendência que eles trouxeram, que eu achei interessante, é a liderança do futuro. E aí, quando fala da liderança do futuro, eles trazem algumas características, como empatia, escutativa e vulnerabilidade. São algumas habilidades cada vez mais importantes para os líderes. Está chegando o fim, aquela era, né, dos líderes super-heróis, mão na massa, que fazem de tudo. E está chegando a era desses líderes, né, que é a liderança humanizada, que é mais empática, mais vulnerável e com uma escuta ativa, né? E aí, enquanto eu estava lendo essas tendências e para onde o futuro do trabalho está caminhando, uma pergunta que me veio, eu queria ouvir um pouquinho de vocês, é possível construir essa liderança do futuro, né, mais empática, que pratique uma escuta ativa, que seja vulnerável, sem aumentar a presença de mulheres em posição de liderança? Já cheguei com uma pergunta simples, né, gente? Uma pergunta assim, ó, tranquilinha para vocês. Super. Chegou chegando, Karina. Eu acho que a diversidade ela é necessária em qualquer ambiente de organização ou de qualquer instituição. A gente vê muito instituições até escolares, instituições públicas, numa questão geral. E a diversidade, em todas as dimensões, ela tem a sua importância, tem a sua contribuição. Hoje se pergunta muito do porquê fazer isso. Porque é o correto a se fazer. Hoje a gente tem atacado muito mais a questão das mulheres, porque as mulheres até então, em muitas áreas, não tiveram tão espaço por N razões, questões de sociedade, questões de oportunidade, uma série de coisas. Mas eu acho, sim, que tendo mais mulheres, é possível, sim. Existem perfis e perfis dentro das organizações, eu não gosto de generalizar. Nós temos muitas lideranças masculinas que sim estão abertas para isso, que estão fazendo um esforço enorme para ter um ambiente mais diverso, mais inclusivo, principalmente. Assim como a gente tem outros perfis que estão completamente aversos a essa situação e não estão abertos para essa mudança de mentalidade e que não acreditam de que essa mudança ela é necessária. Então, vai depender muito da pessoa, do ambiente, do quanto a liderança que está à frente dessa organização também está aberta, o quanto vai incentivar tudo isso, quantas pessoas também terão espaço para fazer. Nós temos diversas situações muito próximas de nós hoje. Então, eu acho que tem um movimento, precisa de um movimento em várias direções. Para que a gente tenha essa liderança mais humanizada, a gente vai precisar ter um movimento de ter mais mulheres no ambiente de trabalho, assim como nós vamos precisar de um movimento de sensibilizar os homens e outras mulheres também, porque nós temos mulheres, sim, também que precisam abrir mais essa mentalidade, que estão configuradas de uma certa forma por esse ambiente de trabalho, que também precisamos repensar alguns vieses, alguns pontos de vista, para mudar essa forma. É possível, mas é custoso, né? E assim, é possível porque eu acredito no desenvolvimento humano, né? Então, se eu falar para você assim, não é possível, tem que ser mulher, tem que ser do gênero feminino,
eu vou contra uma crença minha de desenvolver o que é humano, não necessariamente o homem ou a mulher, né? Então, algumas habilidades que talvez as mulheres tenham aí de forma natural, e aí também por um apoio histórico, né, mais desenvolvidas do que os homens, talvez cheguem na frente com menos esforço para implementar. Mas ainda assim existem algumas barreiras, né? E aí eu estou super de encontro com o que a Elaine falou, que precisam ser quebradas através de sensibilizações para que essas habilidades possam ser implementadas, né? Então, acho que para que pegar o caminho mais longo, né? E por que não retratar também, né? O que socialmente a gente pode assistir que veio acontecendo de uma anulação feminina no ambiente de trabalho. Sim. E enquanto vocês falavam, né, acho que teve 2 pontos aí bem legais, né? Um deles foi justamente a gente entender que, e liga até com o que as tendências trazem, né? Não é só a questão do homem e nem da mulher. A gente precisa de uma diversidade em diferentes frentes, né? Uma diversidade de pensamento, quando a gente fala de raça, quando a gente fala de gênero. Então, tudo isso ele vai ajudar a construir essa liderança mais humanizada, né? E a Yari também trouxe um ponto fundamental, que é quando a gente fala das próprias habilidades, talvez, da liderança feminina. A gente vai explorar isso um pouco mais, né? Porque senão parece que é algo intrínseco, né? Que nasceu com a gente e por isso que precisa. E não necessariamente, né? Tem toda uma questão do contexto social, um contexto histórico, né? Que faz com que a gente acabe desenvolvendo isso. Mas achei bem legal aqui que vocês trouxeram. E aí, até com base nisso, acho que eu quero trazer aqui a minha próxima pergunta, que a gente vai ver, de fato, a questão da taxa de participação, né, das mulheres no mercado de trabalho. E até cheguei a comentar um pouquinho ali no começo, que a gente vê que ela se mantém, né? Então, a gente tem uma pesquisa ali em 2021 que vai mostrar que a taxa a porcentagem de mulheres no mercado de trabalho era em torno de 51,56%, mas quando a gente olha para 2012, né, então ali 10 anos atrás, a gente vê que estava em 51%, então muito parecido, a gente não teve um grande aumento. E o que eu queria entender de vocês é por que é tão difícil, né, se a gente vê que sim, a mulher ela vai ter um papel, né, vocês falaram, é possível desenvolver? Claro que é, mas é essencial que a mulher ela faça parte dessa construção do futuro de trabalho, mas por que é tão difícil a inserção das mulheres no mercado de trabalho e principalmente em cargos de liderança que a gente vê que é ainda menor e quanto mais alto, né, a liderança, menos a participação de mulheres. Por que existe essa dificuldade ainda hoje, e acho que principalmente olhando para o Brasil, né? Acho que assim, por que tem menos mulher na liderança? A liderança é um cargo que geralmente ele vem como consequência de uma carreira, né? Então, se tem menos mulher no ambiente corporativo, né, no cenário de trabalho, vai chegar menos mulher realmente na liderança. Esse é um primeiro dado, mas ainda é uma análise muito superficial, né? Existem muitas barreiras que as mulheres enfrentam ao longo das suas carreiras para poder se inserirem, para poder chegar, né? Então, muito da minha carreira foi construída em recrutamento e seleção, sabe? Quando a gente vai contratar alguém, o cargo ele vem pronto, ele vem desenhado e normalmente por um líder, né? E aí esse líder, se historicamente está sendo ocupado, né? Essa cadeira de liderança está sendo ocupada por um homem, muitas vezes com viés já vem enviesado. Quando você começa a aplicar os filtros, né, que eu falo, olha, recrutar, né, currículo é quase que nem fazer compra na internet. Você começa ali com filtros. Quando você começa a aplicar filtros, muita gente vai ficando para trás. Então, assim, se você não dá oportunidade no começo e não flexibiliza um ou outro critério, a tendência é que você chegue sempre nos mesmos candidatos, né, para os diferentes cargos aí. Então, você acaba chegando muitas vezes num cargo, num profissional que é homem, né, masculino, para poder ingressar no ambiente de trabalho. E aí, quando a gente fala de diversidade, né, que você mencionou um pouquinho, a gente está todos os públicos que a gente hoje está se esforçando para trazer para o mercado de trabalho com ações de diversidade, eles se enquadram aí nessa mesma barreira. Essa é uma das barreiras que eu estou mencionando, né? São os critérios, o preparo que essas pessoas tiveram para estar ali. São barrados já nos filtros, que muitas vezes são ferramentas, são automatizados. Às vezes, um robozinho está ali fazendo o trabalho desse humano
né, para poder encontrar este perfil. Então, acho que essa é uma das barreiras que pode responder o porquê que a gente tem menos mulher no ambiente de trabalho. Acho que tem algumas outras questões aqui, eu não vou saber precisar com números, né? Mas o cenário de trabalho mudou também, né? Você falou em 2012. 2012 eu estava começando na minha carreira de RH. Antes disso eu era do ambiente de trabalho de clínica, né? Talvez eu não tivesse nessa estatística, eu era psicóloga clínica. E agora tem uma parcela enorme de pessoas que estão na informalidade ou num formato diferente, né? Então, não sei se essa estatística está pegando essa população, mas esse talvez fosse um ponto aí para a gente explorar. É uma hipótese. Quer falar, Elaine? O que você tem visto aí na tua carreira, dos desafios? No ambiente onde eu tenho tido mais contato, que é o mais de indústria, concessionária, áreas mais técnicas, isso muda bastante dependendo da área onde a gente está. E por diversos fatores. A gente tem, em alguns locais, uma questão de cultura ainda muito forte. Tem uma questão, por exemplo, mercado onde eu tenho mais contato, Chile e Peru. Nós temos uma questão que começa aí na sociedade, nas escolas mais técnicas, vamos pegar aí cursos técnicos de engenharia, onde nós não temos alunas mulheres. Começa aí. Se nós não temos alunas mulheres, eu não consigo nem oferecer uma oportunidade de desenvolvimento. Tem um trabalho que vai começar antes, que é uma questão de conscientização, talvez, da sociedade. Tem outras situações onde a gente até consegue, flexibilizando alguma situação, fazendo um processo de abordagem, de recrutamento bem diferente do tradicional, de simplesmente publicar uma vaga, esperar que as pessoas se interessem, é de ir até essas pessoas e convidar para conhecer. Isso, nós temos alguns casos de muito sucesso, e o nosso desafio está em incluir essas mulheres no ambiente de trabalho. O ambiente, ele ainda precisa, as lideranças, o ambiente como um todo, se preparar de ter essa mudança de mentalidade, de abordagem, de repensar o formato como um todo, de que eu tenho ali não só homens, mas também eu tenho mulheres, por exemplo, trocando óleo no caminhão. Então, são situações que, às vezes, até para as mulheres é bem diferente, assim, que nós não estamos acostumados com isso em muitos lugares. Por outro lado, eu vejo também que posições de liderança nós temos conseguido também atrair mais mulheres. Nós temos feito um trabalho, e eu vejo muitas empresas fazendo isso, vários colegas de RH, em trabalhando mais. Além dessa flexibilização, mas é isso que você falou do edital, a mulher ela vai buscar uma precisão de preencher todos aqueles requisitos e aquilo que é pedido num edital. Então, eu mesma tenho feito um exercício de verificar, puxa, mas esse edital, ele tá mais masculino, ele tá mais feminino? Eu não posso dizer que hoje não tenho evidência para dizer o quanto isso tem interferido, porque faz pouco tempo que nós começamos. Mas é um trabalho que, até pouco tempo atrás, nós não pensávamos em fazer, porque estava indo muito no automático. E algumas palavras, inclusive, que hoje a gente tem tecnologia que nos ajuda em relação a isso, o próprio Word tem uma configuração que ele te mostra o que não é, quais são as palavras que não são muito inclusivas num edital, algumas palavras que a gente usa o tempo todo. Talvez a gente nem perceba isso, mas inconscientemente pode ser que sim, que tem uma barreira aí. Tem uma questão também do ambiente do trabalho, a mulher tem uma sobrecarga, então ela acaba abrindo mão de muitas coisas, ela acaba não está feliz com o que ela consegue entregar, e aí ela acaba abrindo mão. Ela abre mão do trabalho para poder cuidar de outras coisas. A pandemia mostrou muito isso, essa sobrecarga de atividade. Então, a gente tem diversas questões em relação a essa barreira, mulheres nessas posições, o quanto elas conseguem
ascender dentro de uma empresa. Acho que tem muito a ser feito, mas o bom de tudo isso é que nós estamos vendo isso agora. Algumas coisas nós já estamos conscientes. Então, puxa, aqui estamos caindo nessa armadilha de novo. Vamos voltar, né? É um começo. E eu acho que a gente tem falado sobre isso, né? Para mim, esse é eu sou formada em jornalismo, eu amo comunicação, e de fato eu acredito que quando a gente tem um espaço aberto para a gente começar a falar sobre isso, é o espaço onde a gente começa a repensar, né? Foi o que você trouxe, Elaine, eu fiquei até curiosa. Tem alguma palavra em específico assim que marcou para você a hora que você percebeu? Liderança, por exemplo. Liderança, eu tenho usado mais essa configuração dos termos em inglês para algumas posições. Então, tem o líder, a gente fala líder. Então, mesmo no termo em inglês, o líder, por essa tecnologia, é considerado uma palavra mais feminina. Mais masculina. Ela remete já a uma figura masculina. Exato. O suporte. Normalmente se vê em editais, suporte, alguma atividade com termo em inglês. O suporte, ele é considerado uma palavra mais masculina. E é super interessante porque alguns dias atrás eu fui mexendo tanto no edital que chegou o momento que a ferramenta mostrou neutro. Que aquele vocabulário que eu estava usando, ele deixou o edital neutro. Uau! Legal. Foi muito legal. Essa posição que eu tenho ainda está aberta, então vamos ver se temos alguma diferença. E muitas posições, mesmo técnicas, nós temos recebido bastante mulheres como candidatas. Mas é aquilo que a Ariane comentou, que vai fazendo filtro, mais filtro. Quando eu chego no final, eu chego nos mesmos nomes. Uhum. Ou, né, dos mesmos perfis. Sim, e eu vejo que essa é a discussão, né? Que não tem como a gente não linkar com alguns outros grupos quando a gente fala de diversidade, né? E a gente vai caindo sempre nesse problema. São tantos filtros, né? Que a gente vai ali indo para os mesmos perfis, né? E eu acho que foi muito interessante o que vocês trouxeram, porque também existe uma questão do próprio contexto, né? A gente dificilmente, eu não vou usar que é nunca, mas dificilmente a gente vê homens numa situação entre escolher entre carreira e filhos. Mas constantemente a gente vê mulheres nessa posição, né? De ter que escolher entre um e outro. E eu acho que isso também acaba trazendo essa questão de não ter um número igual de homens no mercado de trabalho. Faz sentido? Faz. Eu vejo algumas situações, por exemplo, de alguns homens e mulheres, que recebem oportunidades de trabalhar um período fora do Brasil, um processo de expatriação. E é muito mais difícil para homens deixarem a sua carreira aqui e acompanharem as mulheres do que o contrário. As mulheres acabam mais, na sua maioria, deixando a sua carreira ou dando um intervalo, um tempo na sua carreira para acompanharem os homens. Eu vejo isso mais frequente acontecer. Então, eu concordo com isso. Nós temos mais casos, e isso é no geral, né, de mulheres que preferem abrir mão, e se fala muito disso. Acho que tem os dois lados, tem mulheres que não fazem isso. Mas principalmente aquelas que não têm uma rede de apoio tão grande, preferem abrir mão. E encontrar outras alternativas, né, aquilo que a Ariane comentou antes também, de outro tipo de trabalho, de ser mais autônoma, encontrar uma outra forma de ocupação, e hoje está muito mais fácil para isso também, do que ter esse trabalho que eu tenho que ir todos os dias, competir com os homens no ambiente de trabalho, de que eu tenho que estar bem vestida, de que eu tenho que estar bonita, de que eu tenho que ser magra, de que eu tenho que atender a tudo e a todos, e que eu tenho que cuidar da casa, eu tenho que cuidar dos filhos, mas eu também tenho que estudar, eu não posso parar meu desenvolvimento, né? Eu tenho que entregar certas coisas no ambiente de trabalho. É uma demanda muito grande, então realmente não é fácil. Sabe, Elaine, o que você está trazendo está me lembrando aqui de um contraponto, né? Muito conectado também com o que a Karina trouxe de dado dessa pesquisa da Manpower. Quando existe a necessidade
de uma pessoa da família abdicar da carreira para ser um cuidador, seja de um pai velhinho, uma sogra, ou até mesmo uma criança, algum ente da família, né? Normalmente a mulher que abre mão ali do ponto profissional. E aí você tem um cenário que é cíclico, porque assim, um dos fatores de escolha de quem vai abrir mão é a remuneração. Então, se a mulher entrou mais tarde, se ela se desenvolveu menos, ela está ganhando menos, tem aí uma estatística de 20%, essa estatística não é só no Brasil, em vários países essa estatística ela se repete, alguns mais, outros menos, mas de fato a mulher aí com salário inferior. Esse acaba sendo um dos critérios, né? Quando você olha a renda familiar, vamos parar aqui de gerar renda quem está ganhando um pouco menos, o impacto vai ser um pouco menor. E então, assim, é um desafio cíclico, né? Ele se retroalimenta, porque aí você tem mulheres saindo do ambiente de trabalho para executar esse outro papel. Uma outra coisa que eu vejo também é o quanto que assim, as gerações, né, ao longo dos anos. Então, num determinado momento, a mulher tinha que ser a Mulher Maravilha mesmo, que dava conta de tudo, igual a Elaine estava contando agora. E chegou um momento que eu falei, não vou dar conta de tudo, coisa nenhuma. Vou abrir mão disso aqui, vou abrir mão desse outro aqui, né? Vou reduzir. E nessa de reduzir, muitas pesaram ali o trabalho e falaram, não, peraí, que outra forma eu posso agregar, gerar valor, né? Ter significância profissional? E eu vi uma empresa de recrutamento esses dias que ela lançou um programa para mães recrutadoras. Eu achei super interessante. Ao mesmo tempo, eu falei, caramba, é disso que a gente precisa? Será que é isso? Né? É um puxadinho? Eu não sei, eu não tenho a resposta ainda. Eu achei fantástico, porque traz flexibilidade, gera dinheiro, traz significância, agrega valor para o mercado de trabalho e, ao mesmo tempo, será, né, que a gente tem que realmente ali escolher, né, um determinado caminho? Sempre vai precisar escolher, né, corrigindo a mim mesma, mas são as maneiras que estão sendo criadas para ultrapassar algumas barreiras existentes. Sim. Fora, enfim, outros desafios, né? Porque, olha, esse dado, talvez esteja me estendendo aqui, esse dado que a Elaine trouxe, né, das mulheres não preencherem os requisitos e aí não se aplicarem num edital, Legal. gente, eu vi uma pesquisa do LinkedIn, acho que em 2019, Uhum. e eu faço um trabalho, assim, com mulheres, sinceramente, síndrome de impostora chove na mulherada, né? E aí, gente, se a pessoa não está acreditando em si, ela se encoraja menos. Então, uma ação que a gente tem que fazer que é social, e aí não necessariamente é lá dentro do ambiente de trabalho, é empoderamento feminino, né? Para que essa mulher acredite em si, para realmente se encorajar a se desenvolver, se aplicar e aí seguir no ambiente de trabalho. Sim. Eu acredito que com o passar do tempo, a questão é quanto tempo, né? Com o passar do tempo, as coisas vão mudar, porque tem um movimento, se fala bastante disso, e eu acredito que nós estamos nos dando conta dessa situação, e uma das hipóteses que eu tenho é a forma como nós fomos, e me coloco nisso, porque quando eu olho para trás, a forma como eu cresci, como eu fui criada dentro de casa, o ambiente. Eu tenho 3 irmãos homens. A forma como tudo se deu dentro de casa, e eu vejo outras famílias completamente com aquele setup exatamente o mesmo, né? O exemplo, né? Você em casa, em muitas casas, eu sei que não é a minha, mas de toda a minha família é um exemplo. Você termina o jantar ali, o almoço, mas quem que tira a louça, quem que lava a louça, quem que organiza a cozinha? Desde sempre foi o trabalho da mulher, o trabalho das meninas de casa. Então nós, desde criança, a gente vem com essa segunda rotina, ou esse segundo turno. Então, tem coisas que nós fomos desenvolvendo desde quando nascemos. Então, talvez aquilo que você falou no começo dessa questão humanizada, não sei se é a palavra humanizada, porque às vezes também a gente tem algumas coisas de moda, né? Mas tem muito dessa resiliência, do pensar em fazer coisas diferentes, de ter essa alternativa, esse lado maternal, talvez.
de pensar no outro, de ter essa empatia, de criar uma situação, criar uma solução, outras formas, resolver aquilo. Você está em frente a uma situação. E quando a gente traz isso como mulheres para um ambiente de trabalho, quando a gente sobrevive a todas essas questões dentro do ambiente de trabalho, a gente tem muito sucesso em algumas situações, trazendo todo esse cuidado, esse lado maternal, talvez, em alguns ambientes isso não é permitido, né? A gente tem sucesso, mas a gente precisa encontrar esse balanço. Aquilo que a Ari comentou, de que algumas mulheres também perderam a mão, se tornaram lideranças mais masculinas no ambiente de trabalho para poder sobreviver também. Porque aí você se coloca numa posição, num ambiente como masculino, mas depois você tem também o seu ambiente feminino. Então, é essa adaptação e esse equilíbrio que precisa encontrar nesse ambiente de trabalho. Então, eu acredito que com o tempo as coisas vão mudar. A questão é quanto tempo a gente consegue mudar essa situação. Sim, e isso é muito interessante, né? Porque no fim, o que a gente deixa é ali o legado, né? Aquilo que a gente vai deixar aí. É pensar muito isso, quanto tempo, né? Será que se eu tiver filhos, se eu tiver filhas, por exemplo, será que elas já vão estar num ambiente mais aberto? Né? E eu vejo isso que vocês trouxeram, esse contexto, e até fez muito sentido até com a próxima pergunta que eu quero fazer. Mas enquanto vocês foram falando, eu fui pensando muito na minha trajetória, né? E de fato, o quanto a nossa realidade, cada um tem a sua, ela vai influenciar diretamente. E eu falo porque eu vi minha mãe trabalhar desde muito cedo, né? Então, desde que eu me lembro por gente assim, minha mãe trabalha e trabalha muito, né? E o primeiro time que eu participei, no primeiro estágio que eu fiz, que foi numa organização, ele era composto só de mulheres, né? Então, a minha gerente, as minhas especialistas, as analistas eram todas mulheres, o que é mais comum, assim, talvez no ambiente de recursos humanos e comunicação. Mas eu vejo para mim o quanto isso fez a diferença. Então, eu estava numa empresa do setor elétrico, predominantemente masculino, mas eu estava num time 100% de mulheres, né? E de mulheres de fato inspiradoras. E eu falo como isso foi essencial para que eu não me visse como menos dentro do mercado, né? Eu entendesse quem eu era e como eu podia me posicionar, né? E lidar ali com os homens como se independente, né? Eu falava que eu não olhava, independente, a gente está aqui numa relação profissional. Mas, de fato, quando a gente vê de outros contextos, talvez não seja assim, né? E isso conta. A gente tem que levar em conta essas experiências, a visão que é gerada, porque, como você disse, se eu cresço num lar, né, onde a mulher ela tem esse papel só da casa, da construção da família, né, quem tira a mesa são as mulheres, a limpeza da casa é das mulheres, cuidar dos irmãos é da mulher, né, então isso traz esse perfil também para dentro do mercado de trabalho. E aí é interessante a gente refletir sobre isso, e aí a pergunta que eu ia fazer, na verdade, é querer ouvir um pouquinho da trajetória de vocês, né, então a Ari hoje está como consultora, já esteve na posição de liderança, atuou como business partner. A Elaine hoje está numa posição de liderança. Então, eu acho que eu queria ouvir um pouquinho assim, né? Sei que talvez tenha bastante coisa, mas como que foi para vocês chegar no lugar que vocês estão hoje? Os desafios ou coisas que talvez vocês imaginaram que iam passar e não passaram, que foi tranquilo. Então, quem quiser puxar, fica à vontade. Bom, eu sou formada em administração, né? Eu comentei com vocês anteriormente, e eu comecei a trabalhar numa área de treinamento e desenvolvimento majoritariamente masculina. E as mulheres, éramos 2 mulheres, fazíamos a parte administrativa, mas o restante da atividade, do treinamento, basicamente técnico, era desenvolvida 100% por homens no ambiente, né? E depois eu comecei a trabalhar com RH da rede de concessionárias aqui Brasil e América Latina. E em 2011 eu migrei para o RH corporativo, onde eu comecei a trabalhar como HR Business Partner, uma gestão mais indireta, com as áreas financeiras e áreas comerciais. Eu tive um período que eu fui trabalhar nos Estados Unidos, no RH, foi uma super experiência para minha vida. Foi uma super experiência, eu fiquei lá 3 anos. E depois eu voltei para o Brasil. Quando eu voltei para o Brasil em 2018, foi que eu assumi uma posição de lideranças, onde eu tive pessoas reportando para mim.
E desde então eu tenho uma posição com lideranças, com uma diversidade de assuntos, inclusive, não só de RH. Eu acredito que, como liderança, principalmente nos dias de hoje, o importante é não parar de desenvolver. E também estar muito próximo das pessoas. São questões super importantes, estarmos bem como lideranças, nos cuidar, para poder cuidar das pessoas. Quando as pessoas estão bem, a gente consegue entregar bem. Então, tem que buscar esse equilíbrio. Tem dias que não é possível ter esse equilíbrio em 100%, mas eu acho que esse é o principal papel de todas as lideranças. A gente consegue alcançar os nossos objetivos e metas através das pessoas, desde que nós estejamos bem e possamos cuidar das nossas pessoas também. Então, esse desenvolvimento, hoje se fala muito nessa saúde mental, nesse equilíbrio de vida, é um dos pontos importantíssimos. Então, da gente se cuidar e buscar sempre esse aprendizado, esse contínuo, com todas as coisas ao nosso redor. Muito bom. Yari, conta um pouquinho pra gente da sua trajetória, dos desafios que você viveu, como foi para você, como mulher também nesse mercado de trabalho. Eu comecei meu emprego formal numa clínica de estética, um ambiente predominantemente feminino, né? E eu tive uma liderança mão de ferro nessa ocasião. Soft skills nem existiam por ali, né? A gente nunca tinha ouvido falar. Então, acho que esse é um primeiro ponto, assim, para contar como curiosidade, que, né, para a gente também não cair, não sair de 8 para 80 no estereótipo feminino, que é puro amor, bondade, né? Nem sempre. A gente tem aí pessoas, né, ocupando diferentes cargos e gerindo suas equipes, seu time, seus negócios de diferentes maneiras. Aí eu trabalhei num banco enquanto eu fazia faculdade. E neste banco, eu fiquei 5 anos. Ambiente predominantemente masculino, agressivo, resultado, né? Olha que interessante. Esse banco eu acompanho ele e admiro. E é um banco que tem mudado e investido muito no desenvolvimento, né? Na linha do que a Elaine estava falando ali, de desenvolver pessoas, tem investido em desenvolvimento de liderança. Eu tenho colegas que estão lá ainda, então eu posso acompanhar de bastidores, de mercado, acompanho de diferentes pontos de vista. Mas quando eu trabalhava lá, quem era gerente, diretor, executivo, superintendente, usava um crachá com uma tarja amarela. Aí tinha o nível de supervisão ali que usava uma tarja vermelha e a maior parte da população uma tarja azul. Eu usava um crachá azul. Então, quando a gente fala assim, né, de ambiente, de diversidade, vejam, ali a gente estava falando de uma diversidade, porém de um ponto de vista, né, muito negativo. Eu pude ver a mudança dos crachás ainda nessa instituição, foi lindo de ver, mas era só um começo, eles continuam se desenvolvendo. Mas veja, aqui eu tinha receio, às vezes, até de cumprimentar, porque muitas vezes o cumprimento não vinha de volta, né? E não tinha a ver com ser mulher ou não ser mulher. Tinha a ver com quem é você na fila do pão, né? Assim, com que nível eu estou conversando. E eu tive uma passagem muito interessante nessa empresa, que um dia estava garoando, e eu, como era estudante de psicologia, na formação a gente tem aula de laboratório, tem que usar jaleco de doutor branco, né? Jaleco de doutora. E aí, tava chovendo, eu tava sem guarda-chuva, coloquei o jaleco para poder sair do carro e ir até o prédio. E nesse dia, eu fui muito cumprimentada. Nesse dia, as pessoas falavam bom dia, bom dia, bom dia. E eu falei, nossa, que importante que eu fiquei, né? Porque daí o crachá azul não era visto, mas o jaleco branco gritava a importância daquele ser humano que transitava por ali. Então, quando a gente vai falar de liderança humanizada, a gente está falando de humanos, e humanos traçam suas percepções, né, nos primeiros instantes com que cruzam um olhar ali com algum estímulo, e esse estímulo pode ser uma pessoa, e passam pelos seus conceitos, pelas suas crenças, né, e vão tratar de acordo com aquilo que acreditam. Então eu pude vivenciar isso. Mas eu também trabalhei dentro de instituições como psicóloga, hospitais, UTI, reabilitação de dependente químico, e uma vez eu fui chamada na sala de um médico, e eu cheguei lá, pois não, doutor, e aí o doutor falou assim, essa é a nossa psicóloga. Ele estava atendendo uma pessoa, né? Então ele sentado de um lado da mesa, a pessoa do outro lado da mesa,
Eu entrei, pois não, doutor, essa é a nossa psicóloga. Ariane, dá uma voltinha. Eu falei, como assim uma voltinha? O senhor acabou de me chamar? Aí ele falou, não, é uma voltinha mesmo pra gente ver, ela é muito bonita. Aham. Não é, gente, assim, qual é o poder que essa pessoa tem, né? Eu formada, eu já tinha ali alguns poucos anos de carreira na área clínica de psicologia, mas já tinha tido uma trajetória profissional antes, né? Qual é o interesse de eu dar uma voltinha, né? Eu não dei uma voltinha, não tive uma resposta na ponta da língua naquele momento, mas aqui é um retrato, né, de uma das coisas que acontece todos os dias, né? Eu tive muito mais sensação de inserção do que sensação desse tipo de tratativa da qual eu não valorizo nem um pouco na minha carreira como um todo. Muito mais, me senti muito mais confortável do que desconfortável, mas episódios como esses aconteceram. Esse episódio eu tô falando de antes de 2011, que foi quando eu migrei para RH, né? Então, ainda na área clínica de psicologia. E aí, quando eu fui para RH, eu trabalhei por consultorias para diferentes empresas, segmentos, diferentes universos, né? Indústria automobilística, indústria química, bens de consumo, empresas tipicamente femininas, empresas tipicamente masculinas. Eu tive a oportunidade de trabalhar para vários clientes e conhecer esses cenários, né? E conhecer, entregar para diferentes líderes. E pude identificar ali coisas que às vezes não estavam ditas, mas que estavam decidindo se o profissional avançava ou o profissional não avançava num processo seletivo, num assessment, né? Então, as entrelinhas. Já tive gestor nos clientes, né, reprovando por vestimenta, reprovando por fala e também aprovando por sobrenome, né, por reconhecer um sobrenome culto. Já vi isso de perto. Mas eu também vi numa empresa, e isso foi lindo de ver, gente, porque isso foi em 2015, né? Assim, já não é tão para trás, né? Mas já é antiguinho, né? Se a gente pensar aí que as coisas não estão mudando na velocidade que nós gostaríamos. Mas em 2015, um indicador de recrutamento e seleção para a shortlist que tinha que ter obrigatoriamente pelo menos uma mulher a cada 3 candidatos apresentados. Então, isso foi muito legal de ver, porque em 2015 não tinha essa. LinkedIn não estava assim tão na crista da onda ainda, não tinha tanta informação sobre empoderamento feminino, né? Não se falava, não estava na moda ainda falar dos soft skills. Né? Já falavam-se, sim, de alguns valores, de competência, mas isso foi lindo de ver, porque é uma estratégia corporativa de como que a gente faz para inserir mulher no ambiente de trabalho. Não tem que ter indicador. Se não tiver indicador, a gente cai naquele probleminha dos filtros lá que nós comentamos, né? Então a gente tem que olhar de forma estratégica realmente para aquilo que a gente julga que é importante dentro das empresas. Então, eu mudei de carreira algumas vezes, como eu pude contar, mas eu pude ver lideranças mais humanizadas e lideranças também pouco humanizadas. Eu mesma, quando ocupei minha primeira vez o papel de liderança, eu não tive um preparo para isso. Foi no estilo, parafraseando uma colega que eu tive a oportunidade de trabalhar junto, foi no estilo voa passarinho, ó, tá aqui, agora você é líder, parabéns, esse é teu time. Eu errei muito. Se vira. E eu errei muito, né? Porque todo o preparo de vida que eu tinha, estudos e dia a dia, me preparou sim para acertar bastante. Mas tem muita coisa que ninguém me contou que não era para fazer. E eu fiz, né? Tive erros e acertos. Então, essa é uma carência dentro das empresas também, né? O preparo. Mas eu tive a oportunidade de preparar muita gente também, né? Na última empresa que eu estive como business partner, eu era responsável pelo programa de liderança, tinha 100 líderes de diferentes níveis ali, sendo desenvolvidos com a estratégia de um programa que eu conduzia, né? Eu contratava fornecedor, eu conversava, eu tinha conversas muito próximas dos líderes, né? E pude ver muito líder grandão, assim, líder há muito tempo, falar, não sabia que não podia fazer isso. Agora que vocês estão me contando, eu tô há anos fazendo isso e você quer agora me mudar, né? Tendo choque cultural quando a gente começa a entrar com desenvolvimento estratégico,
né? E aí é legal você ouvir isso, porque você pode acolher o ser humano e contar para ele, não é que você estava errado, é que você não tinha o conhecimento, mas agora você tem. Vamos fazer E agora você diferente, precisa fazer vamos alguma tratar com coisa com ele, né? respeito. Sim, não, é muito bom e enquanto vocês foram falando, algumas coisas bem legais, né? Eu acho que 2 pontos que vocês trouxeram que são fundamentais quando a gente fala de inserir mais mulheres, né? E desse papel, que é o desenvolvimento e indicadores, né? Eu achei bem legal, a Elaine focou muito na questão do desenvolvimento, a Ariane trouxe a questão dos indicadores, né? Então isso é muito interessante. E aí, desse último ponto até que você trouxe, Ari, eu queria fazer o gancho com essa próxima temática, a gente já está caminhando aí para o fim, eu não queria perder a oportunidade da gente falar desse ponto, que é justamente algumas características, né? Então, até quando eu estava ali me preparando para esse podcast, quando a gente vai ver características que as pessoas trazem ali para a liderança feminina, né? A gente vê alguns pontos como empatia, né? E de fato, tem alguns estudos que vão mostrar que as mulheres são mais empáticas do que os homens, né? A gente vê a questão da colaboração, que é uma característica da liderança inspiradora e da liderança feminina, né? E teve até uma pesquisa que foi feita com base numa dinâmica de jogos, né? De jogos de cooperação. E as mulheres, quando eram duplas de mulheres, elas cooperavam muito. Quando eram duplas de homens, cooperação zero. E quando era mista, a cooperação aumentava também, né? Quando tinha uma mulher na dupla, a cooperação aumentava, né? Então a gente vê a colaboração e a gente vê também a questão da tomada de decisão, né? Então envolver a equipe na tomada de decisão é uma característica muito forte da liderança humanizada e que foi considerada também que as mulheres têm mais facilidade de fazer isso. Então a gente vê algumas coisas assim, a vulnerabilidade, como eu falei. E aí o meu grande ponto é, né, se de fato são características enraizadas da liderança feminina, né? Eu sinto, toda mulher tem essa habilidade, o que é? A gente nasceu com esse toque de empatia, colaboração e tomada de decisão, né? Ou será que vem muito mais do nosso contexto? Então, claro, a gente vê mais presente nas mulheres, mas é uma coisa que, primeiro, os homens podem desenvolver também e que talvez a gente vê mais mulheres por um contexto ou por uma necessidade. Então, queria ouvir vocês nisso. Vai lá, Ari. Puxa, esse é um tema. É um tema, né? Assim, o tema de gênero é um tema que, desde a minha época de faculdade, assim, ele desperta realmente muitos estudos, curiosidades e hipóteses, né? Eu não sei afirmar, sinceramente, porque, como eu disse na minha experiência, eu tive modelos muito próximos a mim que me contaram uma história muito diferente dessa, né? De empatia. Eu interagi com pessoas que eram o contrário disso, e interagi com mulheres que eram o contrário, né, de ter empatia, e interagi com homens que tinham realmente muita empatia, né? Eu trabalhei com uma pessoa que ela falava assim, hoje eu vou demitir alguém, né? Do nada, gente. Aonde que isso é empático, né? Assim, isso é opressor, é muito diferente. Eu cheguei a escutar na minha trajetória assim, cabeças vão rolar. Gente, que frase é essa, né? Eu tenho 41 anos, eu trabalho há 20, né? Então, assim, não faz muito tempo que faz bastante, mas não faz muito tempo que essas coisas ainda estavam vigentes, né? Então, você imagina que essa pessoa que foi meu chefe, talvez ela esteja criando filhos agora, né? Então, olha como vai passando assim de geração para geração, né? Essa pessoa está educando alguém dentro da casa dela, está transmitindo valores, né? Não sei dizer se as características são, mas eu acho que eu posso contar que eu me percebi, né? O ano passado, antes de eu entrar na Lumen Academy, de fazer uma transição de carreira, eu fiquei num mini sabático. E nesse mini sabático eu senti necessidade de me reconectar com o lado feminino, que eu julgava ter perdido, tá esquecido, né? Fui fazer um retiro sagrado feminino, né? Fui me conectar, fui ler uns livros, assim, sabe? De feminilidade. Eu acho que a conclusão que eu chego é que a gente, historicamente, a gente tem mais tempo de fazer coisas que estão relacionadas à empatia, né? Porque até os desafios da gente entrar no mercado de trabalho, de se sustentar no mercado de trabalho ou de crescer no mercado de trabalho para posições de liderança, até esses desafios talvez nos permitam focar ali em algumas coisas. Então, acho que a gente faz há mais tempo, a gente fica melhor nisso. Uhum.
Não estou dizendo aí, né, o estudo que você trouxe, mas eu imagino que historicamente essas habilidades foram mais praticadas por nós mulheres e menos pelos homens que foram cobrados, né? Eu lembro da minha infância, das minhas tias falando para os meus primos assim: homem não chora. Gente, por que não? E a gente quer cobrar desse menino que hoje tem 40 anos, que é líder de uma empresa, que ele se torne humano. Ele não podia chorar, né? Quando Sim. Falar para criança. ele sobre vulnerabilidade, né? Seja vulnerável. Ele passou uma vida, pelo menos os primeiros 15 anos de vida dele foi educado pela mãe, né? A mãe falando que homem não chora, que homem faz isso, homem faz aquilo, né? E aí ele vira líder numa empresa com 40 e ele tem que aprender a fazer tudo diferente. É muito desafiador, não é fácil, né? Sim. Então, para a gente cobrar também essa postura, a gente também tem que acolher a história, né? Dessas pessoas, dessas gerações, dessas culturas em que a gente foi formado, nós humanos, né? Querendo ser humanizados. Muito bom. E ainda tem muitas coisas que a gente não tem nem consciência, mesmo nós mulheres, que tem muitas coisas no dia a dia que a gente já se adaptou como homem também, até por uma questão de sobrevivência, adaptação a esse meio, a própria vestimenta, né, me fez lembrar em alguns ambientes, né, o caso do Terninho. jaleco, terninho, camisa, que é coisa mais masculina que isso, né? Para mim isso é um pouco masculino. Pode mudar o estilo, a cor e tal, mas para mim, né? E isso vem de toda essa história de que foi moldada e que nós fomos inseridos. Então, eu acho que todos conseguem desenvolver, mas cada um tem uma certa limitação, uma dificuldade maior ou menor. Se a liderança é um desafio, algumas coisas você consegue fazer mais fácil, outras mais difíceis. Quando você consegue fazer algo bem, algo bom, assim, fazer bem feito, que você considera, aí o ambiente muda, você muda o teu time, e aí começa tudo de novo, porque muda a configuração, ou muda, né, uma parte da estratégia, ou você muda de área e começa de novo. Você muda como pessoa também, você pensa, você vê outras coisas diferentes. Então, isso é constante. E que bom que é constante, porque seria muito sem graça se fosse totalmente estático, se todo mundo soubesse tudo. Tem pessoas que não vão conseguir aprender ou mudar essa mentalidade do ser mais vulnerável, de ter uma escuta, de conversar com as pessoas. Na pandemia a gente sentiu muito isso, quando as pessoas foram trabalhar de casa, a falta que fez a comunicação entre liderança e liderado, do perguntar tá tudo bem, não só falar de trabalho ou fazer um double check se está trabalhando ou não está trabalhando, mas como você está como pessoa, como é que estão as tuas coisas. O trabalho veio para casa, a gente trouxe o trabalho para casa. Então, essa habilidade que algumas lideranças fizeram muito bem, homens e mulheres, e outras tiveram mais dificuldade. Então, eu acredito nesse desenvolvimento com o passar do tempo. Quero ter muita esperança, tenho altas expectativas de que sim, é possível, mas talvez a gente tenha que empurrar algumas coisas com mais velocidade do que estamos fazendo. Porque o tempo para ter essa mudança precisa acontecer mais rápido, né? Muito legal. E até para respeitar aqui o nosso tempo também, que eu sei que ela tem compromisso, e aí para a gente fechar a nossa gravação, acho que até para quem está nos ouvindo, né, eu tenho certeza que aqui não tem só mulheres nos ouvindo, a gente tem muitos homens também, e eu acho que um ponto interessante, assim, que eu vejo que vocês foram trazendo e reforçando ao longo desse nosso papo, é de fato a gente começar a tomar mais consciência disso, né? A Elaine trouxe aqui um ponto muito bom, às vezes a gente não tem nem consciência, né? E às vezes a primeira pergunta, então o que eu tenho que fazer, né? Tem que sair contratando um monte de mulher? Geralmente o que vem é isso, né? Sem qualificação nenhuma. Não,
né? E o que a gente está falando não é isso, mas talvez a gente tomar essa consciência mesmo dos impactos, do porquê que isso acontece, né? Qual que é a história que está por trás, né? Será que é só um não querer ou será que é só uma falta de competência? Será que quais são todos os fatores? E a gente trouxe aqui muitos, né? Fatores nada simples, nada complexos, super complexos, nada simples, né? E tudo isso ele traz um impacto quando a gente fala da participação da mulher no mercado de trabalho. E eu acho que a grande reflexão que todos nós temos que nos fazer, independente, né, de gênero, é o que eu posso fazer de diferente? Ou o que eu posso repensar das minhas próprias estruturas, das minhas próprias experiências e da minha visão de mundo, né, para que eu possa construir uma nova, né, como vocês trouxeram, que acelere daqui para frente. Porque para trás a gente não tem muito mais o que fazer. Mas como eu posso contribuir para que daqui para frente a gente consiga preparar um caminho mais sólido? E aí, para a gente fechar, eu queria que vocês trouxessem uma mulher líder, ou enfim, uma mulher, na verdade, que é uma referência, uma inspiração para vocês e que vocês possam compartilhar aqui. Né? Eu vou puxar para trazer aqui mais uma pessoa que me veio assim na hora, quando estava pensando ali numa referência, é a Rachel Maia, né, que foi a CEO da Lacoste. Então eu vejo assim, uma mulher e uma mulher preta, né, que chegou numa posição de liderança, né, dentro da Lacoste, e eu vejo assim que traz muito disso, né, que talvez passou por desafios intensos aí, mas que chegou numa posição e hoje é uma inspiração para muita gente, inclusive para mim. Então é a recomendação que eu deixo aqui para que sigam, pesquisem e acompanhem, porque é muito rico o conteúdo que ela produz até hoje. Legal. Tô pensando, Ari. Eu vou falando, então. Vai lá. Tem muitas mulheres que me inspiram, né? Eu tive a oportunidade de reportar para líderes, mulheres maravilhosas que me inspiraram, que me apoiaram meu desenvolvimento, sabe? Tenho muitas. Mas eu hoje vou optar por destacar uma pessoa que provavelmente a maioria das pessoas que vai assistir aqui não conhece, que é a minha avó, né? A minha avó paterna, a mãe do meu pai. Ela ficou viúva muito cedo, pobre, 7 filhos para criar. Fez questão de que todos estudassem, assim, morava numa cidade muito pequena, com poucos recursos, né, na própria cidade, ainda sendo pobre numa cidade com poucos recursos, ela tinha menos ainda, e ela conseguiu enxergar longe, né, conseguiu enxergar muito longe, falou, vocês precisam trabalhar para ajudar a trazer comida para dentro de casa, mas vai ter que estudar. Né? Então, muito da resiliência que me ajudou na minha trajetória profissional, eu me inspirei no meu pai, filho dela, mas veio dela essa inspiração, né? Porque ela pôde enxergar muito longe, num tempo, gente, sei lá, TV colorida eu acho que chegou em 72 no Brasil, né? Num tempo que nem TV tinha, quem dirá colorida, e hoje a gente tem tantos recursos, tanta informação, tanto acesso, assim. Então eu acho que isso vem da força feminina mesmo, né? Não tem a ver com a possibilidade de desenvolvimento dela, mas com o que ela fez com o que ela tinha naquele momento, né? Talvez venha das raízes dela, enfim. Acho que a força que ela teve para definir estrategicamente o que o time de filhos dela faria, né? Que era estudar para ter um bom emprego. Sem dúvida me inspira. Bom, eu vou destacar aqui, tem várias mulheres que eu poderia citar, algumas que eu fiz até alguns processos de mentoria, alguns acompanhamentos, que conheci durante toda essa trajetória. Mas eu tenho uma em especial, que é Jack Johnson, o nome dela, foi uma colega que eu fiz durante a minha experiência nos Estados Unidos, e nos tornamos muito amigas. Minha mentora é aquela pessoa que, quando te vê, sabe que tem alguma coisa que está tudo bem ou que não está tudo bem. Então, é esse tipo de sensibilidade, esse tipo de empatia que a gente criou. Nós nos conhecemos num período de que, quando eu estive nos Estados Unidos, eu vim passar férias no Brasil e eu descobri um câncer. E ela foi contratada para fazer parte do meu trabalho nos Estados Unidos. E ela teve um cuidado tão grande comigo,
uma empatia tão grande que nos aproximou demais, assim. Depois de 9 meses eu voltei e nos conhecemos pessoalmente e aquilo aproximou demais, assim, nós trabalhávamos felizmente muito próximo, nós dividíamos o Banco dos Estados Unidos, né, como RH, e ela tem uma experiência de vida, assim, e ela tem uma força, ela é sempre muito religiosa também, ela não tem dia triste com ela, não tem palavra triste que venha dela. E ela perdeu o pai muito cedo, ela é afro-americana, família muito simples, tem 2 filhos, um agora está na faculdade, o marido dela foi para a guerra, ela ficou um período sozinha com os 2 filhos, criança. Quando ele voltou, ela teve muito trabalho, assim, porque ele ficou em estado de choque muito tempo, e ela não deixou a peteca cair, aquela mulher de fibra, exemplo. E o cuidado que ela teve comigo, que ela tem ainda hoje, mesmo como pessoa e como profissional, eu a vi agora recentemente, que eu fui para os Estados Unidos, e aquela pessoa que você pode ficar o tempo que for distante, mas quando você encontra, parece que você viu ontem. Então foi assim, eu tenho um carinho muito grande por ela, e ela é um exemplo de liderança, inspiração, feminina, de liderança, de pessoa, que eu admiro bastante, assim, e tenho muito, muito carinho por ela. Muito bom, que legal. Fiquei curiosa aqui para conhecer, né, essas mulheres incríveis, mas muito bom. Elaine e Ariane, queria agradecer muito a participação de vocês. Foi um papo muito rico. Assim, eu aprendi muito com vocês e de fato saio muito inspirada aqui pelo que vocês compartilharam. Então, quero agradecer muito a participação de vocês e agora passo a bola só para vocês se despedirem, né, fazerem um fechamento. E aí, já volto aqui para dar até um spoiler para você que está nos ouvindo do nosso próximo e último episódio dessa primeira temporada. Eu também aprendi muito aqui. Fico muito feliz de ter sido convidada para participar. Fico à total disposição de quem está nos ouvindo, de quem quiser fazer algum contato aí depois. E também feliz de ter conhecido a Ariane nessa trajetória aqui. Já temos um contato com a Lu, mas ainda não tínhamos tido a oportunidade de conversar. Karina e o pessoal que está aqui nos ajudando com esse conteúdo, e para quem está assistindo, muito obrigada. Também agradeço a oportunidade, o convite, né? Conhecer aí o que vai ao ar em primeira mão é um privilégio, sem dúvida, e aproveito para parabenizar, baita trabalho lindo, né? Acho que falar sobre esses temas é um dos passos que a gente precisa dar e não pode deixar a peteca cair. Então, parabéns, Karina e time todo envolvido, parabéns mesmo, e obrigada. Obrigada. Parabéns para nós, muito bom. E parabéns para as mulheres, né? Feliz Dia Internacional da Mulher, que a gente está lançando esse episódio. Se você está ouvindo nesse dia, não sei, mas estamos lançando no Dia Internacional da Mulher. Então, para todas as mulheres que estão nos ouvindo também, parabéns. E é isso aí, estamos na reta final dessa primeira temporada do Lumen Academy Podcast. Como eu falei para vocês, né, ia dar aqui um spoiler, então no nosso próximo e último episódio a gente vai fechar com mais 2 convidados especiais para falar sobre segurança psicológica e liderança humanizada, né? A importância da gente trabalhar uma cultura de confiança, segurança psicológica dentro das nossas organizações. Então, fica ligado que esse é o nosso próximo episódio, e para acompanhar o lançamento desse episódio ou das próximas temporadas é só nos acompanhar pelas redes sociais. Então você pode nos seguir no Instagram, @LumenAcademy_, e você também pode nos acompanhar pelo YouTube, pelo LinkedIn ou pelo Spotify. É só procurar por Lumen Academy. Então é isso, agradeço muito você que ficou até aqui e a gente se vê no próximo episódio. Tchau!